E nesta série de vídeos que eu estou fazendo com empreendedores católicos, hoje uma conversa bem especial. Na Netflix tem aquele filme Dois Papas, pois este vídeo poderia ser dois convertidos, já que a nossa história aqui tem uma história de conversão dentro da Igreja Católica. A gente vai conversar um pouco sobre isso e também sobre o trabalho do Dr. Diego Machello. Diego, obrigado, uma alegria conversar contigo e poder contar aí um pouco para a nossa audiência da tua caminhada de fé e da caminhada profissional, que eu acho tão importante também. Um prazer, né? Eu sou espectador do teu canal, estou sempre vendo teus vídeos. Eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha história. Uma história recente de conversão, mas que ela é uma história muito bonita porque ela passa muito pela família, né? Por como construir uma família e como ter um relacionamento, né? Hoje em dia, onde essas virtudes estão tão deturpadas assim, a igreja ela conseguiu me ensinar muita coisa, né? E me ensina todos os dias, assim como vai ensinar todos nós até a vida eterna, né? Que a gente consiga chegar lá, né? Nós estamos gravando aqui no consultório do Dr. Diego, inclusive ele tem uma imagem ali de Nossa Senhora Auxiliadora. Sempre aqui comigo, ela, e aqui a foto do meu casamento, que eu também sempre mostro, né? A gente na Igreja Auxiliadora, que Nossa Senhora Auxiliadora, que a gente é devoto, né? E a Igreja Auxiliadora, onde realmente a gente passou por todo esse processo. E bacana isso de tu mostrar para os pacientes a tua fé, né, Diego? Sempre. Eu acho que a gente tem que mostrar, não é só questão de mostrar, né? Isso se faz presente no meu dia a dia, na minha vida. A Nossa Senhora Auxiliadora, independente da imagem, ela está comigo no meu coração o tempo inteiro. Eu sou convertido também, né? Eu sou consagrado em Nossa Senhora. Então eu ando sempre com a minha medalhinha também de consagração, estou sempre com a minha medalha de consagração. E a gente faz a consagração anualmente, é um processo e muitas pessoas devem saber, né, que estão olhando aqui como funciona, né. Eu sou consagrado segundo o método São Maria Montfort, né. Que a gente está gravando no dia dele. No dia dele, exatamente. Hoje é 28 de abril, é o dia de São Luís Grignon de Montfort. E foi uma caminhada muito legal ano passado ao redor disso da nossa consagração. Mas dizendo que sempre vem os pacientes, eles perguntam, né? E sempre que abrem essa porta, eu conto a minha história. Então, às vezes a consulta ela se torna a minha história de conversão. Isso acontece muito. O paciente acha bonita a imagem e fala que é católico, e eu conto a minha história de por que eu sou católico e como eu sou católico. E é uma oportunidade, né? Porque o paciente está quieto ali, ele não tem muito o que fazer, e ouve a história. Na verdade, não é nesse momento. Ele ouve a minha história quando a gente está sentado conversando aqui na minha mesa mesmo. Na hora que eu estou trabalhando lá, ele não ouve muita coisa. Ele está mais preocupado com o que eu estou fazendo. Mas aqui, geralmente, quando a gente está aqui tomando um café, a gente conversa bastante, eu sempre converso bastante sobre igreja. E algumas pessoas, né, já mudaram a sua concepção sobre a Igreja Católica com essa conversa. Porque tem preconceitos, né, estabelecidos, e no momento que a gente consegue dar uma luz sobre algumas coisas que tem que ser organizadas nas cabeças das pessoas, inclusive foi organizada na minha cabeça, né? E isso é sensacional, assim, sensacional. Tem vários casos e a gente está aqui para isso, né? A nossa conversão ela tem que servir para trazer mais pessoas, converter mais pessoas, né? Como dizia Jesus, né? A gente está aqui para pescar homens, né? E tentar trazer o máximo de pessoas para o caminho correto, né? Antes da gente iniciar a gravação, o Diego estava falando que ele se considerava um católico de IBGE. Como é que tu conseguiu, como é que foi o teu processo de transformar de um católico de IBGE para um católico fiel? Essa história é o católico de IBGE que dizia era o Mateus Colombo Mendes, né? Foi o catequista que com quem eu fiz a minha catequese de crisma. Porque eu fui batizado, fiz a primeira comunhão. Eu fui até coroinha quando estava na... Batizado criança. Batizado criança, fiz a primeira comunhão, fui coroinha e participei da perseverança. Não cheguei a participar dos movimentos com CLJ e ONDA,
Mas na igreja, quando eu era criança, eu participava ativamente, assim, como criança, né? Uma criança participando. Não cheguei a me crismar e eu morava no interior, eu era de Triunfo, né? Minha família é da região carbonífera. E eu, em Triunfo, acabei vindo para Porto Alegre e me afastei da igreja. É aquela coisa, tu deixa de ir, tu tá indo, daqui a pouco tu deixa de ir, não vai mais. E a fé, ela amorna, né? E até que às vezes desaparece de verdade. A gente diz que a fé ela está latente, na verdade ela desaparece. A gente vai perdendo em alguns momentos a nossa fé na igreja, né? Em alguns momentos isso acontece durante a vida, aconteceu durante a minha vida. E tudo acontece quando eu conheço a Bárbara, na verdade, né? Que hoje é minha esposa, né? A minha esposa, ela era protestante, né? Luterana, né? Batizada, e depois que a gente começou a namorar, ela tinha umas metas muito traçadas na vida dela. Ela sabia quando ela queria casar, ela sabia que ela sabia que se ela estava namorando era para noivar, se ela noivasse ela era para casar, não era aquela coisa, vamos nos enrolar por um tempo, né? Isso ela sempre deixou muito claro para mim. E depois de uns 6 meses da gente namorando, eu resolvi pedir ela em casamento. Eu descobri que ela era a mulher da minha vida. A mulher da minha vida. Isso já estava descoberto. E aí eu resolvi pedir ela em casamento. Mas eu não sabia o que era casamento. Eu sabia como a gente poderia constituir uma família, mas eu não sabia o que era casamento. Eu fui descobrir o que era o casamento através da Igreja Católica. O sacramento. O sacramento, que é o que importa, né? O casamento de verdade. E a gente viajou, eu pedi ela em casamento. E quando a gente retornou, a gente resolveu que ia casar na Igreja Católica. Mesmo ela sendo protestante, a gente ia casar na Igreja Católica. A gente tinha que escolher uma igreja para educar nossos filhos. Essa era a fé que a gente tinha ao redor disso. E isso foi cobrado por ela, não foi cobrado por ela. Quando a gente foi começar a encaminhar a documentação de casamento, aquela coisa toda, acabou que a gente chegou na Igreja Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora, em Porto Alegre, na 24 de outubro, quase esquina com a Senhor Jardim. Estejam todos convidados, missas aos sábados às 16, missas aos domingos às 10 e às 18, missas diárias terça às 18, quinta e sexta às 18, e na quarta às 17 horas com o Terço das Vozes, fazendo uma propaganda da igreja. Tá certo, isso aí. E por um acaso de Deus, né? A gente entrou para fazer um encaminhamento do nosso casamento nessa igreja. Não era nessa igreja que a gente pretendia casar. E a gente conheceu o Padre Bruno, que é o pároco da Igreja Auxiliadora, o Padre Bruno Skopinski. E o Padre Bruno, com seu jeito bem incisivo, assim, ele já nos recebeu nos cobrando, né? Nos cobrando por que a gente queria casar, né? Qual o motivo desse casamento. E naquele dia ele já começou a fazer a gente pensar e entender o porquê do casamento. E foi muito importante para mim aquele choque, porque esse choque foi o choque que me sacudiu a minha fé para entender tudo da igreja, para querer entender por que eu ia estar ali naquele ambiente, por que eu queria realmente casar. E a Bárbara também, né? Porque depois que a gente conheceu o Padre Bruno, a concepção dela casar como batizada protestante mudou completamente. E a gente começou a conversar e logo em seguida eu tive um sinal muito, muito importante assim, na minha vida. Logo em seguida, após conhecer o Padre Bruno, eu fui para um evento em São Paulo e aí fui numa missa, numa quinta-feira na Igreja Nossa Senhora do Brasil, uma missa muito, muito forte, em que falava, em que o Evangelho, na verdade, uma das leituras era aquela leitura de Efésios sobre o homem e a mulher, né? O marido e a mulher. Pede que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, eu me arrepio sempre que eu falo nisso, né? E foi nesse dia eu entrei na igreja e aconteceu isso, né? E o padre, era o padre Miguelino, era o padre lá da Igreja Nossa Senhora do Brasil.
E após a missa, não após a missa, daí eu fui na missa nesse dia, aí na quinta-feira eu resolvi ir na missa novamente na sexta-feira. Na sexta-feira fui na missa novamente, e aí no final da missa eu queria me confessar e não tinha um padre para me confessar. Eu já tinha feito comunhão, eu não ia comungar sem confessar, eu tinha esse conhecimento, né, óbvio. E aí o padre disse, não, cheguei na missa de sábado, né, que você vai confessar e aí você comunga na missa de sábado. Aí fui a missa lotada de gente, lotada de gente, comunhão, a missa inteira de confissão, passou a missa toda, eu não consegui confessar, terminou a missa, fiquei na fila da confissão. Quando eu fui confessar, quem era o padre? O padre Miguelino. Aí o padre Miguelino me confessou, e aí no domingo, isso foi em 2022, gente, não faz muito tempo. E aí o padre Miguelino me confessou, no outro dia ele foi o presidente, ele que conduziu a missa, e eu tomei minha comunhão e nunca mais perdi uma missa de preceito depois disso. E após isso, o Padre Bruno entrou na nossa vida, assim, como guia, como diretor espiritual. Ele nos indicou a fazer a catequese da Crisma. Eu e a Bárbara fazer a catequese de comunhão de Crisma. A gente resolveu fazer tudo para depois fazer o nosso sacramento toda a iniciação à vida cristã. Toda a iniciação à vida cristã. E eu comecei a participar na paróquia ativamente, ir às missas diárias, texto todo dia, e realmente trabalhar em comunidade também, pela comunidade, pela igreja, auxiliar no que fosse possível, sabe? E realmente eu virei um católico de verdade, assim, que hoje eu acredito que com o Padre Bruno nos dirigindo a nossa vida de fé, a gente conseguiu tomar um caminho, tomar um rumo, e que a gente não vai deixar isso de lado de maneira alguma em lugar nenhum do mundo que a gente estiver. Tanto que a gente não perde missa de preceito em lugar nenhum. Se a gente está viajando, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa, pode estar onde for, a gente vai estar na missa. Sempre. É isso aí. E, Diego, tu falaste que a tua conversão é recente, né? Tu já é um profissional já com quase 20 anos aí de carreira, né? E a dimensão do trabalho também é muito importante para nós católicos. E o que eu queria te perguntar, tu contaste um pouco já que aproveita assim a chance que tu tem para conversar com o paciente quando ele abre a porta assim para tu falar alguma coisa de fé, mas como é que tu percebe que tu consegue aplicar essa tua espiritualidade no teu trabalho? Na verdade, tudo está entregue nas mãos de Maria para ela entregar nas mãos de Jesus, né? Tudo na minha vida está entregue nas mãos de Maria, porque ela é a nossa intercessora, né? Então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo, todas as minhas ações, todos os meus atos são conduzidos pelo Espírito Santo e entregues nas mãos de Maria. Eu me emociono até quando eu falo sobre isso, porque é só o que vale, né? É só o que vale. Porque a mãe, ela é a única que pode fazer com que a gente entregue o nosso melhor sempre. Então a minha vida é pautada por isso, né? É pautada por entregar o meu trabalho, entregar a minha percepção estética, a minha percepção clínica, as minhas mãos, né? Para serem abençoadas, para poder entregar o meu trabalho nas mãos de Maria. Bonito, bonito. E Diego, tu tens falaste da passagem de Efésios que te toca muito, né? Tu tem alguma outra passagem bíblica, assim, algum versículo do Evangelho que te toca? Olha, essa é a mais potente, né, para mim. Porque essa, na verdade, essa de Efésios, ela foi a desconstrução do ser humano desprovido de fé que eu era, para a construção do homem que eu queria ser e que eu estou me construindo. Está trabalhando? Então, sempre quando eu penso, a minha vida hoje ela é pautada em construir através da minha fé para a minha família e para Jesus, tudo para Jesus sempre, né? Mas para a minha família, primeiro para Jesus, depois para a minha família.
Então, essa passagem de Efésios, ela esclarece para mim tudo que eu fazia, tudo que eu era de errado, e ela é como se fosse um ponto de renovação da minha vida, da minha vida terrena. Ela me mostra o porquê que a gente está aqui de verdade. Então, esse é o turnover da minha vida. Óbvio que tem momentos diferentes, né, em que a gente se apega, né, mas essa passagem para mim é a mais importante. E eu queria que tu falasse um pouco da tua família também. Tu falaste que tu chegou a ser batizado quando criança. E fala um pouco da tua família. Sim, a minha avó, a minha mãe, ela nunca foi muito ligada na igreja, e isso é uma das coisas que uma coisa que eu preciso fazer, que é uma falha que a gente precisa corrigir, né? É trazer os nossos familiares, que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, né? E para mim é muito difícil isso, muito, muito difícil. A minha avó era católica, mas não praticante. Minha bisavó muito católica. Me ensinou a rezar, foi a minha bisavó. Me ensinou a rezar. E eu tinha uma tia... Que graça poder conviver com a bisavó. Não, eu convivi muito com a minha bisavó. Eu convivi com a minha bisavó até quase eu me formar na faculdade. Então eu tive... minha bisavó praticamente me criou junto com a minha mãe, porque ela morava junto com a gente. Uhum. A minha bisavó era uma segunda mãe junto. Sim. E ela me ensinou a rezava comigo todas as noites, quando eu era criança. Ela dormia no meu quarto, às vezes, ou me fazia dormir. Isso eu lembro claramente disso. E eu tinha uma tia que era muito, muito católica, que também participava ativamente da igreja. E eu lembro dela, que é a tia Laísa, ela é Charqueadas, ela já é falecida. E hoje, quando eu vou nas missas diárias, assim, e eu vejo as senhoras que estão comigo lá, eu lembro muito dela, assim. Rezo muito pela alma dela, olhando as senhoras que estão ao meu redor ali, rezando comigo, né? Porque eu vou praticamente todos os dias rezar o terço, né? E eu olho em volta, são as senhorinhas que estão lá rezando o terço, e aí não tem outros homens, né? A gente até tem agora o terço dos homens a cada 15 dias na Igreja Auxiliadora, nas terças-feiras das 19, mas no terço diário, na missa diária, não tem muita gente mais jovem, nem muitos homens mesmo. É difícil, eu que sou profissional liberal, para mim é mais tranquilo, bloqueio a agenda e vou, né? Mas o cara que trabalha assalariado ali, que é CLT, né, é difícil de fazer isso. E aí eu rezo muito por ela, por essa tia, que também tentou muito encaminhar toda a família e por vezes não conseguia, né? E hoje eu quero tomar essa ação, né? Vamos tentar trazer o máximo de pessoas possíveis. Diego, muito legal conversar contigo, que a tua caminhada de fé aí prossiga, nossa caminhada de fé, né? A gente está sempre caminhando, a meta final, que Deus te abençoe, a tua esposa, a tua família, a tua profissão também. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aí sobre fé, sobre trabalho aqui com o Dr. Diego Machello. Considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, pessoas próximas a você. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.